paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Eliseu Rodrigues. Sejam bem-vindos. Nesse desafio eu vou te ajudar a se desenvolver na pregação, na leitura da palavra e no discernimento espiritual, para que você possa alcançar fidelidade e permanência em todas as áreas da sua vida. Para quem quer aprender a desenvolver uma pregação, para quem quer aprimorar o hábito da leitura da palavra, para quem quer discernir se uma pessoa está sendo usada por Deus ou não, para se tornar uma pessoa constante, fiel, permanente. Para quem serve esse desafio? Para quem quer ter um casamento saudável e feliz, isso também é ministério. Para quem quer descobrir qual é o seu chamado, assim se começa os grandes ministérios. Para quem quer seguir em frente, apesar dos traumas e decepções do passado. Para quem quer guardar o coração da soberba, manter a humildade com o ministério em ascensão. É para esse tipo de gente como eu e você que serve essa semana. O primeiro conselho que eu quero te dar é que você permaneça conosco na busca pelo preparo. Como? Participando de todas as 4 aulas, além de realizar as tarefas e desafios que vamos propor aqui durante esse tempo muito especial que preparamos com muito carinho para abençoar a sua vida. Anote na sua agenda, coloque um alarme no seu celular com um lembrete para não perder nenhuma das aulas. Elas ficarão disponíveis apenas essa semana. Ultimamente tenho percebido a fome ministerial do coração de muitas pessoas, independente da idade, através dos congressos onde prego e nas redes sociais. E isso aumenta, porque nunca houve um tempo de tanta acessibilidade ao conhecimento bíblico, como também nunca houve uma geração tão vazia de Deus. São 2 elementos que constroem o tempo de maior oportunidade para o crescimento e o ensino espiritual. O tempo de maior acessibilidade ao conhecimento da história e o tempo de maior vazio nos corações das pessoas por palavras de vida. Todo ministério nasce diante da percepção da necessidade. Porém, é necessário não apenas desejo, mas a decisão de se preparar para superar a procrastinação, o medo, o desânimo, a insegurança e ter a sabedoria para organizar o tempo que é dado a cada um de nós. Só o desejo não te tira do lugar. O que te tira do lugar é a decisão de vencer os seus limites e conquistar a plenitude que Deus tem para a sua vida. Eu nasci em um lar cristão, numa periferia de Ilhéus, na Bahia. Uma família analfabeta, pobre, sem muita perspectiva de vida. Fui batizado com o Espírito Santo aos 5 anos de idade numa escola bíblica dominical. Quando o pastor chamou na frente os que queriam ter uma experiência com o Espírito Santo, como era o dia do meu aniversário, pensei comigo mesmo, esse vai ser o meu presente. E dali em diante, as pessoas começaram a reconhecer a minha chamada ao ministério, mesmo sendo uma criança improvável. Nesse tempo eu me esforçava muito para aprender a ler com a Bíblia. E isso gerava nas pessoas e em outras crianças curiosidade para saber qual era o meu diferencial. E aqui eu vou te contar um dos meus maiores segredos ministerial. O meu grande diferencial, para começar, era apenas o meu desejo. Por causa das limitações financeiras, a partir dos meus 7 anos, tive de ajudar meu pai no sustento da casa, vendendo peixe com ele, vendendo caldo de cana, sempre acompanhando com minha Bíblia, aproveitando os intervalos para ler e fazer as minhas anotações. Nesse período, meu pai se afastou do Evangelho.
se tornou agressivo comigo, com os meus irmãos. Ao contrário de seguir os seus passos, eu preferi seguir os ensinamentos que ele me dava, baseado nas escrituras sagradas, mesmo estando afastado do evangelho. Aos 12 anos, eu recebi um convite para pregar em um congresso em Brasília. E percebendo a qualidade da cidade, o perfil do casal que me hospedou, orei e pedi a minha mãe que me deixasse morar com eles. Claro, ela chorou, mas sabia que eu tinha orado a respeito disso. E ela sentiu que era de Deus. Ela percebeu a confirmação de Deus, teve paz em me deixar ficar. Difícil, mas foi plano de Deus. Em Brasília, na cidade satélite de Samambaia, eu tive de começar a enfrentar a solidão e as demandas que surgiram. Eu tinha horário para comer, não podia sair a assistir televisão quando queria, e acostumado com a casa cheia de pessoas, somos 5 homens e uma menina, meu pai e minha mãe, na Bahia, onde se reuniam 5 irmãos. Naquele momento em Brasília eu precisei vencer a saudade e a solidão, estando frequentemente sozinho naquela casa. Nesse tempo, as ofertas que eu recebia das agendas, eu enviava uma parte para meus pais na Bahia e outra parte eu comprava os meus livros. Desde os meus 12 anos, decidi que os meus recursos seriam voltados para o meu desenvolvimento ministerial. Sim, mesmo ganhando pouco, eu investia no conhecimento. 3 anos depois, já estava em Brasília, com 15 anos, eu precisei sair de onde estava. E fui morar sozinho em um quarto em cima da igreja, num prédio onde a igreja se reúne, num bairro chamado Ceilândia, para me alimentar. E eu dependia da solidariedade de algumas irmãs que revezavam entre si para levarem café da manhã e almoço todos os dias da semana para eu me alimentar. O pastor da igreja onde eu morava ali em cima me indicou para um congresso de adolescentes, o NADEB, onde foi meu primeiro desafio para pregar para mais de 2.000 pessoas. Para esse evento eu passei muitas madrugadas de joelhos, orando, lendo a Bíblia, em jejum, para ser bem sucedido nesse dia. A partir daquele congresso, muitas oportunidades surgiram para eu pregar em Brasília e ali no entorno. Após esse congresso, eu pensava que havia chegado o momento da honra. Tive de enfrentar mais uma humilhação. O pastor que me apoiava foi enviado para outro campo, como é de costume na Assembleia de Deus, às vezes tem algumas mudanças, e o seu substituto me disse que eu não podia continuar morando na igreja. Então eu pedi apoio a um pastor em outro bairro da Ceilândia. Esse nome desse bairro ali é M Norte. E ele me disse que me deixaria morar no fundo da casa dele, desde que eu trabalhasse em seu lava-jato. Então agora eu pregava, estudava e trabalhava no lava-jato para ter onde morar. Assim eu trabalhava de segunda a sexta, pregava sábado e domingo, e o dinheiro das ofertas eu dividia entre a minha família e a compra dos meus livros e a compra dos cursos teológicos que eu adquiri à distância para o meu desenvolvimento. A partir de então, Deus começou a me abençoar. Fui pregar em Goiânia e conheci a moça que seria a minha esposa. Com 18 anos, eu fui levado ao cargo de evangelista. Com 20 anos me casei, aos 21 anos fui reconhecido como pastor na Assembleia de Deus Central em Goiânia, o Campo Central, a primeira Assembleia de Deus que abriu em Goiânia. Após o meu casamento, irmãos, as oportunidades ministeriais se facilitaram e com muita dificuldade comecei a viajar de ônibus 2, 3 dias com minha esposa, abrindo mão de ofertas para pagar a passagem dela, abrindo mão de avião para ela estar comigo, para atender alguns compromissos. Sempre lendo, fazendo minhas anotações. Desse costume de ler e anotar, surgiram conteúdos para os meus livros. Algumas editoras, reconhecendo o meu talento como escritor, lançaram meus 2 primeiros livros, e assim o meu ministério como professor e pregador do Evangelho passou a se desenvolver e a ser reconhecido no âmbito nacional e internacional através dos meus livros.
que eu vivo hoje é emocionante falar. É o cumprimento das promessas de Deus em minha vida. Os meus sonhos têm sido conquistados. Eu tenho uma família abençoada. Eu já escrevi 10 livros, em breve lançarei mais 2. Eu sou co-pastor ou pastor auxiliar em um campo em Goiânia de 5.000 pessoas. Tenho milhões de seguidores nas minhas principais redes sociais. Eu já estive em 7 países, passando por França, Inglaterra, Suíça, Austrália, África, entre outros. Te contei toda essa minha história. Estou aqui para poder inspirar você e te ensinar com passos práticos de que forma você também pode viver plenamente o seu ministério, o seu destino e alcançar crescimento e maturidade ministerial. Nas condições mais adversas e difíceis, eu consegui alcançar o sucesso ministerial através da dedicação e do poder das minhas decisões. Sabe o que me entristece? É ver que hoje, em um tempo de tanta oportunidade para crescer, para se desenvolver ministerialmente, como também para se tornar um grande pregador e um mestre no ensino e na prática das Escrituras, existam tantas pessoas vencidas pela preguiça, desmotivação, procrastinação, que é a prática de deixar para depois, vencida pelo medo. Enquanto muitos enxergam a grande oportunidade que está aberta diante de nós para os dias de hoje e aproveitam, outros preferem enxergar só a dificuldade e nunca conquistar o que Deus projetou para as suas vidas. Eu vejo uma nova geração sendo treinada, preparada para impactar a terra. A minha pergunta para você é a seguinte: você quer fazer parte dessa geração que discerniu os tempos, reconheceu o tempo da oportunidade e vai com tudo na direção dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus para a salvação do homem? Se sua resposta é sim, venha comigo. Nessa primeira aula, nós falaremos sobre as 3 mentiras que te impedem de ter uma vida cristã vitoriosa e um ministério forte. Vamos lá? A primeira mentira: apenas a oração é importante e não o conhecimento. Irmãos, escute isso. O princípio da sabedoria é este: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento, estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará, e ela te dará a sua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Eis o conselho do homem mais sábio que já viveu na terra, antes de Cristo Jesus. Amados, quando falamos sobre vida cristã apaixonada e consagrada, qual é o primeiro personagem bíblico que te vem à mente? Certamente a resposta de muitos será o apóstolo Paulo. Este mesmo, enquanto estava preso, privado da sua liberdade, suportando dores e provações em seu ministério, faz um pedido a seu discípulo amado Timóteo, que entraria para a história bíblica. Qual pedido? Ele poderia pedir por uma série de coisas, mas o que ele pediu a Timóteo foi: quando vieres, traze a capa que deixei entroude em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Querido, o homem de Deus é um homem de leitura. O homem de Deus é um homem de conhecimento. O homem, a mulher de Deus, a moça que estuda as Escrituras, é uma pessoa de sabedoria e revelação. Todo grande esboço esconde por detrás de si um profundo e robusto conhecimento bíblico vivo e apaixonado. Eu não estou falando de paixão pelas letras frias e sem vida. Eu estou me referindo a uma paixão pela palavra revelada, pelas Escrituras sagradas, que carregam o poder de transformar qualquer um que a leia.
Você sonha em se tornar um grande pregador, uma grande pregadora, um instrumento vivo nas mãos de Deus? Eis aqui a primeira chave. Ame o conhecimento. E com tudo que tens, busque a revelação. Busque a sabedoria. Como é triste ver tantos ministros desprezarem o conhecimento. Infelizmente, aqueles que assim o fazem pagam o terrível preço da ignorância, que se manifesta através de frustrações, decepções e mediocridade. Tais pessoas estão sempre culpando alguém e nunca conseguem viver o que Deus projetou para elas. Mal sabem que o verdadeiro inimigo é a própria ignorância que insistem em carregar. Lembra disso? O meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Diz o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6 do livro que leva seu nome. Deus não dará um presente de homem para meninos. Jesus se preparou 30 anos para o ministério de 3 anos. Mas hoje, muitos querem se preparar apenas 3 anos para cumprir o ministério de 30. Decida hoje se apaixonar pela revelação. Com paixão, a disciplina. Sem paixão, a disciplina desvalece. A segunda mentira que as pessoas costumeiramente falam é: eu não sei qual é o meu chamado. Amados, essa é uma mentira que eu tenho visto se perpetuar há muito tempo. Ah, pastor, mas como eu vou servir ao Senhor se não sei qual é o meu chamado? Como eu vou investir no meu ministério se eu nem sei qual é a chamada de Deus para mim? Querido, escute bem isso. Todos os cristãos possuem pelo menos 2 chamadas que são universais. É isso mesmo. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você automaticamente já possui 2 chamados específicos na sua vida. Não precisa de nenhum profeta liberar na sua vida e nem o próprio Deus aparecer para te mostrar esses chamados. Ele já deixou ambos muito claros em sua palavra. Primeiro, todo cristão foi chamado para ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos através da pregação. Você lembra o que Jesus ensinou no livro de Mateus? O texto diz: e Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele completa dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse isso em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Esse texto deixa claro que existe uma grande comissão, um grande chamado do qual todos nós somos participantes como filhos de Deus. Então, pregar o evangelho com clareza e poder não é a missão de alguns. É a missão de todos nós. Fazer discípulos e ser um discípulo de Jesus não é a missão de privilegiados, mas de todos os que foram chamados à salvação. Acreditar na mentira de que você não conhece o seu chamado é se entregar a uma vida de inércia e esterilidade. Deus te chamou para começar a crescer em seu chamado desde já. E o segundo chamado universal que eu estou te apresentando hoje? Você foi chamado para ser íntimo de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, está claro. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, o profeta ensina:
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Sabe o que fica claro nestes dois textos? Fica claro que todos nós fomos chamados para conhecer o Senhor continuamente e desenvolvermos intimidade com Ele. Você não precisa saber a chamada específica de Deus para a sua vida para então começar a investir no seu ministério. Não. Você pode fazer isso a partir de hoje. Quanto mais eu me dedicava às Escrituras, quanto mais eu me dedicava servindo a minha igreja, eu ia crescendo no que eu fazia e descobrindo o meu chamado e ao mesmo tempo aperfeiçoando. Porque você não precisa ter a confirmação para servir ou para saber que foi chamado. Não. Se você sabe de Bíblia, você sabe qual é a sua chamada. Agora o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do seu chamado é na prática. Foi isso que eu fiz. Servi a minha igreja, meditando nas Escrituras Sagradas, levando uma vida de oração. Eu fui descobrindo a cada dia do que eu sou capaz de fazer no reino de Deus. A terceira mentira que os crentes acreditam é: a vida cristã é muito difícil e cheia de provações. Ah, irmãos, como essa mentira prende as pessoas em uma vida cristã, porém infeliz e pesada. Escute bem. Existem sim provações na vida cristã. Mas Jesus ensinou isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Mas eu creio que não são as provações que definem a vida cristã. Elas fazem parte da vida cristã. Talvez você me diga: mas pastor, Jó viveu uma vida de sofrimento e era fiel a Deus. É verdade. De fato, Jó viveu uma dura provação. Mas você já se perguntou quanto tempo durou a provação de Jó? Os estudos bíblicos apontam que toda a angústia de Jó durou menos de um ano. Toda a angústia de Jó durou menos de um ano. É isso mesmo. Menos de um ano. E depois ele foi restituído com bênçãos ainda maiores. Eu vejo crentes vivendo na angústia, no sofrimento e na escassez, na luta ministerial por décadas. E falando que está em provação. Que provação é essa? Maior do que a de Jó? O próprio Cristo nos prometeu: vinde todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu estou falando de gente desleixada que tem oportunidade na vida e não cresce. Isso não é provação. É juízo de Deus sobre a sua preguiça. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde, e assim achareis descanso para a vossa alma. O Evangelho promete descanso. O Evangelho promete: tem jugo, mas é suave. Tem fardo, mas é leve. Mateus 11, do 28 ao 30. A verdade é que a vida cristã é uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não estou falando isso aqui para te encorajar a levar uma vida sem compromisso, sem seriedade. Não. É justamente o contrário. Sabendo disso, quero te encorajar a mergulhar com tudo no seu desenvolvimento ministerial, na edificação de uma vida cristã profunda e vitoriosa, na realização dos seus sonhos e dos de Deus para a sua vida. Afinal, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita. Pessoas que acreditam na mentira de que a vida cristã é só provação, e é só difícil, é só penosa, nunca terão a motivação suficiente para se desenvolverem ministerialmente, se tornarem grandes ministros, cristãos vitoriosos. Querido, alguém já me perguntou: pastor Eliseu, você já teve vontade de desistir de pregar? Não, porque para muitas pessoas desistir de pregar é deixar de cumprir a agenda. Não, eu sempre desejei falar de Jesus, eu sempre desejei trabalhar para Jesus, estar no reino de Deus. Dificuldades tive muitas, mas cada oportunidade que tinha para agregar conhecimento, eu estava lá, junto de ministros, assistindo ministros e lendo a palavra de Deus. Isso torna a vida cristã mais leve.
conhecimento de Deus nos torna aptos para termos sucesso em áreas que Deus nos deu talento para desenvolver. Está na Bíblia que os talentos devem ser multiplicados. Então eu sempre aproveitei quando estava perto de ministros, eu me calava e os ouvia. Os meus livros, eu estou na fila do banco, eu estou com um livro na mão. Lotérica, estou com um livro na mão. Viajando, estou com um livro na mão. No meu carro tem um livro. Na minha cozinha tem um livro. Isso faz com que eu cresça na minha vida espiritual, no meu casamento, no meu ministério. A vida cristã é difícil, mas não é só dificuldade. É uma vida muito feliz quando você se propõe a superar os desafios com graça e conhecimento. Agora eu quero te desafiar a viver tudo isso que conversamos na prática. Por isso preparei com muito carinho, junto com a minha equipe, 3 tarefas para você aplicar o que conversamos na prática. Primeiro, nós criamos um quadro onde você vai poder inserir um alvo específico de desenvolvimento ministerial através do conhecimento. Neste quadro, coloque o nome de 5 livros que você se compromete a ler até o final deste ano. Do outro lado do quadro, defina uma data até a qual você vai realizar a leitura destes livros. Segundo, criamos um segundo quadro onde você vai listar 5 ações que você vai passar a realizar com o intuito de exercer os seus 2 chamados universais: pregar o evangelho e ser íntimo de Deus. No outro lado do quadro, insira uma data a partir da qual você vai começar a realizar essas ações. Estudar sozinho é muito mais difícil. Convide pelo menos 3 amigos para aprenderem e estudarem junto com você. Eu fiz muito isso no meu ministério. Convide essas pessoas para participarem com você. A tarefa é esta: clique no link que está aqui ao lado do vídeo, em algum lugar aqui, para compartilhar com eles. E encoraje-os a se juntarem conosco para o desenvolvimento ministerial. Persistência e desejo são fundamentais. Eu quero te encorajar a firmar seu compromisso comigo, postando, fazendo as tarefas e assistindo às aulas dessa semana nas suas redes sociais, para juntos concluirmos nossa semana. Minhas redes, principalmente o Instagram, @Pastor Eliseu com Z Rodrigues. Mas eu quero te lembrar que as respostas das tarefas é para você guardar, analisar e medir a sua evolução no final dessa imersão. Se você não tiver impressora, não tem problema. Copie para um caderno ou faça no bloco de notas. Você não precisa enviar essa tarefa para nós. Na próxima aula eu vou te ensinar 3 princípios práticos que podem e vão revolucionar o seu ministério. Convide seus amigos para participarem dessa semana junto com você, pois eu preparei um conteúdo muito especial. Me fale o que você achou desse vídeo. Qual parte mais falou com você? Deixa aqui o seu comentário para a gente criar uma comunidade onde nos edificamos. Seu feedback é muito importante para mim. Eu quero te ajudar de verdade. Com certeza você lembrou de alguém enquanto assistia a essa aula. Por isso eu quero te encorajar a enviar esse vídeo para essa pessoa através do link aqui ao lado na nossa página. Eu te espero para a segunda aula. Paz do Senhor Jesus.